Bom dia a todos. Good morning to everybody. É para nós um privilégio poder estar com o Luís, com a Elisa e com todos vocês. For us, it's a privilege to be able to be with Luis, Elisa, and all of you. Esta é uma terra que eu gosto particularmente. This is a place that I really like. Montanha, Mountains, o ar fresco, the fresh air, boa comida. good food. E é também a terra da minha mãe. And it's also the place where my mother was born. E é um privilégio estar convosco. It's a privilege to be here. Vamos orar Let's pray antes de partilhar a palavra. before I share the word with you. Pai, nós damos-te graças pela tua vida em nós. E queremos dar-te graças pela tua palavra, que é a fonte da nossa vida. Damos-te graças pelo teu Espírito que em nós habita e que pode habitar em cada ser humano. Quando por decisão te damos lugar, te damos o lugar das decisões da nossa vida. E queremos que a tua palavra, o teu Espírito, possa fazer na nossa vida aquilo para que tu envias. É no nome de Jesus que te pedimos isso, Pai. E é consciente de que não são as minhas palavras, mas as tuas que geram em nós a fé que te pedimos que nos fales. Amen. Assim seja. Yeah, amen. Obrigado, Jesus. Amém. Esta manhã eu gostaria de vos falar sobre fé. This morning I would like to speak to you about faith. E eu queria ler-vos um texto que provavelmente nós não associamos à fé. And I would like to read a text that probably we do not connect with faith. E são 3 versículos do livro do profeta Abacuque. It's only 3 verses from the book of the prophet Habakkuk. E encontramos esse texto no capítulo 13 e os versículos 17 ao versículo 19. We find these verses in Habakkuk chapter 3 verses 17 to 19. E eu gostaria de ler convosco. I'm going to read with you. The other people can follow the English version. Exactly. Pronto. Então, Abacuque. Yeah. Antes de ler, dar assim, muito breve, um contexto do que se passa. And before I read this, I would like to tell you how this is happening here. O povo de Israel está a passar por um momento muito difícil. The people of Israel is going through a very difficult time. Há uns povos que tornam a vida muito difícil ao povo de Israel. There are some other people that are making it very difficult for the Israeli people. Estamos a falar de guerra, We're talking about war. estamos a falar de conquista, We are talking about conquer. estamos a falar de métodos verdadeiramente desumanos para conquistar And cidades. we are talking about methods very inhuman to conquer other places. E a história está cheia disso e a Bíblia está cheia dessas histórias. And the history is full of this, and the Bible is full of these histories. E Abacuque, o profeta, Habakkuk, the prophet, e o profeta não é aquele que diz assim diz o Senhor. and a prophet is not the one that says, "Thus saith the Lord." O profeta é o que conhece o coração do Senhor. The prophet is the one that knows the heart of the Lord. Então o profeta So the que prophet conhece o Senhor that knows the Lord na linguagem do Tolentino, in the language of a writer called Tolentino. ele diz que o homem da fé He says that the man of faith é aquele que tem mãos vazias is the one that have empty hands e olhos cheios, and the eyes are full porque viram Deus, conhecem because they Deus, saw God, they know God, mas ainda têm mãos vazias. but still they have empty hands. Homens de fé. Men of faith. Men Abraão of era faith. assim.
Abraham was like this. Se lermos os heróis da fé, If you read the heroes of the faith, é quase tudo assim. and most of them are like Mão this. vazia, Empty hands coração cheio, and full heart. olhos cheios Eyes full daquilo que Deus é, of what acima de God tudo really daquilo que is. Deus é. Most of all, of what God Há is. pouco o pastor Luís falava sobre vida, ter vida na vida. A while ago, the Pastor Luis was talking Orava. about, he was Orava. praying and he was saying to have life in life. E é tão verdade isso. And this is so true. A grande pergunta da vida The big question of life is, não é se há vida depois da morte, is not if there is life after death. é se há vida na vida. The question is there life in life? Essa é a pergunta da vida. This is the question of life. Não é se vamos viver depois de morrer. Is not if we're going to live after we É se die. verdadeiramente podemos viver nesta vida. Is can we truly live in this E life? só com Deus na nossa vida Only with God in our life podemos ter vida. we can have life. Mesmo de mãos vazias. Even if we have empty hands. E é muito sobre isso que eu quero And falar. it's mostly about this that I E want to talk to provavelmente you. nós não associamos fé a tudo isto que eu estou a And dizer. probably we do not connect faith with all of this that I'm saying. Mas eu quando leio o Evangelho But when I read the gospel, e quando eu olho para Jesus, Paulo, Pedro, João, when I look at Jesus and Paul and Peter and John, eu entendo que é desta fé que eles falam. I understand that this is this faith that they are talking about. No dizer de Jesus é fé que transporta montanhas, When que move montanha. When Jesus is speaking, he's saying that is a faith that moves mountains. E nós associamos esse mover de montanhas a montanha, uma montanha no And we sentido. connect these moving mountains to a mountain, a real mountain. Mas nunca soubemos que Jesus ou os discípulos tenham movido montanhas. But we destas. never heard that Jesus or the disciples have moved any mountain. As maiores montanhas que a fé move são as que estão no nosso interior. The biggest mountains that faith moves are the mountains São inside of as us. montanhas que são os limites das nossas possibilidades. The mountains that are the boundaries of our abilities. É tudo aquilo que nos impede de ver de forma mais Is clara. everything that prevents us to see in a clearer way. Por isso, quem vê Deus So those that see God, fica de olhos cheios, they keep their eyes full, mesmo que tenha as mãos vazias. even if they have empty hands. E Abacuque estava a viver o mesmo que o povo todo. Habakkuk was living the same that the other people, that all the people were living. E ele diz assim, eu vou ler. And he was saying, and he's going to read. E as pessoas que estão a ler em inglês, leem em inglês. Those that read in English, please read it. Eu estou a ler de uma versão, a Bíblia para Todos. It's a version that says that is the Bible to all, É uma tradução recente. to everyone. The It's Bible for all, no. for all. Yeah, for Bible all the for people. all. Yeah. Yeah, diz assim, as figueiras não chegam a rebentar e as videiras não darão uvas. As oliveiras não produzirão os seus frutos, nem haverá nada para colher nos campos. Não haverá rebanhos de ovelhas, nem vacas nos seus corrais. Eu, porém, diz Abacuque, sinto alegria no Senhor e sou feliz com Deus, o meu Salvador. O Senhor, meu Deus, é a minha força. Torna os meus pés ligeiros como os do veado e guarda-me em segurança, mesmo em alturas. Outras versões deste texto começam por esta frase onde eu quero começar. Other versions start with this sentence that I want to start with. Ainda que, Even, mesmo que. even though. Eu não sei se alguma vez esta expressão ainda que ou mesmo que, se alguma vez associamos esta expressão à fé. I don't know if we sometime connected this sentence, even though, if we connected this with faith. Porque normalmente nós associamos à fé expressões do género. Because sometimes mostly we associate the word faith with things like this. Vai correr tudo bem. Everything will be all right. Alguém vem, partilha uma dificuldade. Somebody come to you and share about a problem they have. Nós lembramos que somos homens e mulheres de fé. We remember that we are men and women of faith.
E nós dizemos, vai And correr we tudo bem. say, everything's going to be all right. Seguramente que vai correr bem. Surely everything's going to be all right. Vai tudo acontecer. Everything will happen. Ah, mas normalmente nós não usamos expressões como esta, ainda que, mesmo que. But usually we don't use sentences like this, even though. O profeta Abacuque é um homem de fé. This prophet is a man of faith. E ele diz ainda que. And he says, even though. O apóstolo Paulo é um homem de fé. Apostle Paul is a man of faith. E ele faz uma lista de tudo aquilo pelo que ele passou. And he makes a list of everything that he's been going through. E é como se ele estivesse a dizer, ainda que eu tenha passado por tudo isto, And it's just like he was saying, even though I've been through all of eu this, sei quem sou e de quem sou. I know who I am and who I belong E to. sei quem vocês são. And I know who you are. E sei que Deus tem um propósito. And para I mim. know that God has a purpose for you. Então, nós associamos normalmente fé a quê? We connect faith to what? E eu acho que é preciso primeiro desmanchar algumas construções para que algo de novo possa ser feito. I think that sometimes we have to unbuild things that we just built. Nós já ouvimos tanto sobre fé. We heard so much about E faith. se eu pudesse resumir numa frase aquilo que, de um modo geral, ouvimos sobre fé, And if I could make an outline of everything we heard about faith, eu diria que aquilo que temos aprendido sobre fé é sobre a possibilidade de viver o sonho americano. I would say that everything we've been taught about faith is the possibility of living the American dream. E o sonho americano é mais ou menos assim. And the American dream is more or less like this. Se tu és uma pessoa de fé If you are a person of e faith jogas à bola, and you play ball, jogas como o soccer, Cristiano Ronaldo. you play like Cristiano Ronaldo. Se tu és um homem de fé ou uma mulher de fé If you are a man of faith or a woman of e faith, estás no mundo dos negócios, and if you are in the business world, tu vais ser o homem mais rico desta vila. you will be the richest man of this village. Se tu és um homem de fé ou uma mulher de fé, If you are a man or a woman of faith, não há doença pela qual tu passes, there is no sickness that you're going through, e por mais que seja estúpido, and as much as can be stupid, tu até pensas que não vais morrer. you even think that you're not going to die. Alguém entende o que estou a dizer? Do you understand what E I'm se saying? alguma coisa não acontece em conformidade, And if something is not happening the way you said, o problema não é de Deus. the problem is not God's problem. teu. It's yours. E normalmente está associado à falta de fé. And usually it's connected to the lack of faith. Portanto, tu tens que ter mais fé. So you have to have more faith. Porque Deus só funciona se tu tiveres fé. Because God only works if you have faith. Aliás, nós ouvimos muito mais do que isso. We hear much more than this. Nós ouvimos dizer, We hear people saying, explícita ou implicitamente, when they explain, or even if they don't explain, ok. Esse é o meu problema, é que eu estou a falar português e ouvir-te. Não. explícito ou implicitamente, Perdi-me. pois, nós ouvimos as pessoas dizer. Já vem. Já sei. Pronto. Que a fé Faith é o instrumento que move Deus. is the instrument that moves God. Is the tool. Sabe o que é que isso quer dizer? Do you know what this means? Pensem. Think. Se não houver fé, If you don't have faith, Deus é paralítico, está paralisado. God is paralyzed. Deus não se move God does not move até que alguém tenha fé. until somebody has faith. E finalmente, And at last, a fé faith. é a energia que Deus precisa It's the energy that God needs para fazer alguma to coisa. make something. Como se As if os céus e o universo, heaven and universe, tudo aquilo que Deus criou, everything that God created, na verdade, teve primeiro que alguém crer nele para que ele o fizesse. somebody had to believe first in God that he could do what he did. Deus fez tudo o que tinha a fazer sem que houvesse alguém que cresce nele. But God made everything without having somebody to believe in him.
Deus não precisa da minha fé para se mover. God does not need my faith to move. Na verdade, Deus move-se muito mais do que a minha fé, até na minha vida. In fact, God moves much more than my faith, even in my life. Porque aquilo que faz Deus mover-se é o seu amor por mim. Because what makes God Acima move de is todas my as love coisas. it's His love for me above everything. Alguém entende o que eu estou a Do you dizer? understand what I'm saying? Fé como um instrumento para mover Deus? Faith is like a tool to move God. Eu tenho muita dificuldade com isso. I have a problem with this. Há muitos anos. Many years ago, E cada vez mais. and much more now. Esta expressão, ainda que, This expression, even though está muito longe daquilo que temos imaginado. it's far away from what we thought, Porque normalmente nós associamos, por exemplo, fé because we connect faith a otimismo, to optimism. a um otimismo fantasioso. An optimism made of fantasy. É verdade que quem tem fé Truly, if you have faith, é uma pessoa com otimismo. a person with faith is a person that is optimist. Mas otimismo por si mesmo não é fé. But optimism by itself is not faith. Muitas vezes o otimismo está baseado naquilo que eu desejo profundamente. Many times optimism is based in something that I really want. E desejo de com todas as minhas forças. And I wish that thing with all my strength. Não está baseado na verdade nem na realidade, It's not based in truth or reality, mas na minha necessidade e no meu desejo. but in my need and my desire, my Eu não wish. sei aqui como é que é nesta comunidade, I don't know how it works here in this mas na minha community, comunidade há uma série de pessoas muito otimistas but in my community there are a lot of people that are really sobre vários optimistic aspectos da concerning vida, many aspects of life, coisas que eles estão a viver things that they are going through, e acham que isso é fé. and they think that this is faith, E o otimismo deles and their é o optimism, meu pessimismo. it's my pessimism. Por uma razão simples. For a simple reason. Eles não mudaram. They didn't change. Não houve mudança na vida deles. There was no change in their lives. Por exemplo, já vão no 20º relacionamento. For instance, they are having their 20th relationship. Eu não estou a ridicularizar. São factos, são I'm realidades. not making this ridiculous. It's a fact. It's a reality. E estão a partir para o 20º And they are going relacionamento to 21st relationship. e dizem-me assim: And they tell me, pastor, desta vez é que é. Pastor, this is Eu estou now. otimista. I'm very Eu optimistic. tenho a certeza. I'm certain. E associam tudo isso a fé. And they connect all this to faith. E eu fico pessimista. And I am pessimist. Então, sobre aquilo que eles são otimistas, In the things they are optimistic, eu sou pessimista. I am pessimist. Por uma razão muito For a simples. simple reason. Nada mudou na vida deles. Nothing changed in their lives. Nada mudou. Nothing changed. Mas More. a verdade Truly, não está presente. the truth is not there. E eu sempre me lembro das palavras de Jesus aqui. And I always remember the words of Jesus here. Jesus diz assim: Jesus said like this. conhecereis a verdade. You will know the truth. And the Conhecereis a verdade. You will know the truth. E, And depois disso, after that, a verdade the truth vos libertará. will set you free. O primeiro passo para a liberdade The first step for freedom e para que as coisas funcionem and for things to work out, é assumir a verdade. it's to assume the O truth. primeiro nível de fé The first level of é faith, saber quem sou, it's to know who I é saber am, quem Deus it's to é, know who God é is, saber a minha is to realidade, know my é reality, ter consciência do lugar onde tenho os is pés, to be aware of the place é where my ter feet are, noção das minhas is to have the limitações idea of my inabilities, e por mais que isso custe and for more difficult e that por that is, mais que eu queira substituir isso por otimismo, and if I want to substitute that for eu optimism, tenho que enfrentar a realidade. I have to face Porque reality, a realidade because reality é a verdade. is the truth. E Deus And God não é autista. is not autist. Deus só funciona na base da verdade God only works in the base of truth e na base da realidade. and of reality. Não é possível It's not possible Deus trabalhar
trabalhar na nossa vida, God works in our quando eu lives. finjo, When I pretend. quando eu escondo, When I hide. quando eu não admito, When I do not quando admit. todos me dizem When everybody is e eu telling não me. assumo, And I don't porque sou assume. muito otimista. Because I am very É desta optimistic. que eu vou lá. This time it's going to work out. Não funciona. It doesn't work. Não funciona. Doesn't work. Fé não é otimismo. Faith is not É a optimism. realidade It's reality cheia de esperança. full of hope. Eu sei aonde estou. I know where I Eu am. sei que não sou I capaz. know that I'm not Eu able. sei que não tenho. I know that I don't Mas eu have. tenho os olhos cheios. But my eyes are Eu full. sei quem Deus I know é. who God is. E eu estou nas suas mãos e And quero I estar am nas in suas His mãos. hands, and I want to be E in eu His sei o hands. que Deus And pede I de know mim. what God is asking E from eu me. conheço a verdade do caminho. And I know the truth of the way. Eu sei como fazer e o que não fazer. I know what to do and what not to E do. eu assumo a verdade. And I assume the truth. Eu reconheço I recognize que a palavra de Deus é a verdade. that the word of God is the truth. Eu confesso. I confess. Por falar de confissão, Talking about confession, quando eu digo a palavra confissão, when I say the word confession, o que é que vos vem à cabeça? what comes to your head? To your mind? É uma pergunta. It's a question. O que precisamos de confessar? We need to confess. O que é que vem à nossa cabeça? What comes to our mind? Pecado. Sin. Ok. Então a gente precisa We need de to confessar confess o que fizemos. what we did. Mas não é isso que a Bíblia diz. But it's not this that the Bible is saying. Confissão no texto Confession in the text, não é dizer o que eu fiz. it's not saying what I did. É admitir It's to admit que Deus tinha razão. that God is right, was right. Está confuso? It's confusing. Se não é assim, eu fiz mal I did something wrong. e a Clélia diz, tens que confessar And Clelia says you have to confess ao pastor. to the pastor. E eu venho ao pastor, And I go to the pastor. digo, "Pastor, and I say, Pastor, eu fiz assim, 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 I did assim, so and assim." so and so and so. Ok? Clélia, já confessei. Clearly, I confessed already. Mas confissão não é isso. But confession is not this. É dizer, It's to Luís, say, Luís, eu sei I know que Deus tem razão. that God is right. Eu vi, I saw, eu percebi, I understood, eu errei, I was wrong. eu pequei. I sinned. Deus está certo, God is right. eu não. I'm not. As consequências do que eu fiz, The consequences of what I did, estou a vivê-las. I am living them. Deus tem razão. God is A right. palavra é verdade. The word of God is. Então, is confessar não é the truth. aliviar a consciência. confession is not to relieve your É conscience. ter revelação It's to have the revelation que Deus está certo. that God is right. Tanto que a Bíblia diz assim: So the Bible says so. se no coração creres If in your heart you believe e com a tua boca and with your word you confess, confessar, é a mesma palavra. it's the same word. Então é o quê? So what A is palavra is veio. this? A palavra veio a mim The word come to me e eu confesso. and I Eu digo, confess Deus, and say, God, Luís, Luís, Deus tem razão. God is right. Então, confissão é revelação. Confession is revelation. Confissão Confession é uma das evidências de que somos homens e mulheres de fé. is one of the evidence that we are men and women of faith. Mas nós temos confundido isto. But sometimes we get confused. Nós associamos fé a confissão positiva. We connect faith to positive confession. Eu confesso, I confess. eu declaro, I declare. eu exijo. I require. Eu exijo o quê? I demand what? Eu confesso o quê? I confess what? Nós associamos a fé a palavras positivas. We connect faith to positive words. É como se nós pensássemos assim. Just like we are thinking like Deus this. fica tão feliz God is so happy quando eu falo coisas bonitas e when I boas. speak
good and positive things, mesmo que o meu interior não tenha mudado. even if my inside did not change. Então, o que Deus espera de nós What God is waiting from us, não é o que Ele faz em nós. expecting from us, É is o que not nós what lhe He does in é o us, que nós lhe dizemos. is what we tell Him. Então, a fé So faith não é para nos mudar nem transformar. is not to change or transform É para us, nos pôr a falar bem. is to put us talking nicely. Agora, é verdade But it's true, que quando eu sou um homem e uma mulher de fé, when I am a man or woman of eu faith, sou capaz de dizer o que Abacuque disse. I can say what Habakkuk just said. Mesmo que eu morra, Even if I die, mesmo que não haja de comer, even if I do not have food, mesmo que não haja fruto nas árvores, even if we don't have fruits in the trees, mesmo que os corrais não tenham animais, even if the places where the animals are empty, a alegria no Senhor já está em mim. the joy of the Lord is still in me. Eu não estou desesperado. I'm not in despair. Eu sei quem sou. I know who I am. Nem só de pão vive o homem. And the man does not live by bread only. Mais do que ouvir palavras, More than hear or listen to words, Deus vê. God sees. Vocês lembram-se o que o texto diz sobre isto? Remember what this text says about this? Quando orares, When you pray, escutem. listen to me. Quando orares, When you pray, entra no teu quarto, go to your room, tu e Deus, you and God, diz-lhe tudo o que tu tens para dizer tell Him everything you have to say, e Ele, and He que that, what? Ele que He that vê, sees, não é ouve, is not listen, mas vê. but see. Então Deus não escuta apenas, So God does not only listen to, Deus vê, He sees, Deus conhece. He knows. Não chega a falar bem. It's not enough to talk nicely. A fé Faith muda a nossa forma de falar. changes our way of speaking, Mas falar de forma diferente but talk in a different way não significa que estejamos a viver pela fé. does not mean that we are living by faith. Muitas vezes nós associamos fé a bons sentimentos. Many times we connect faith to good feelings. E, na verdade, a fé é qualquer coisa que, independente de bons ou maus sentimentos. But faith is something that goes beyond good or bad feelings. Na verdade, a fé vai para além dos sentimentos e das circunstâncias. Faith goes beyond feelings or circumstances. E na verdade, quem vive em fé And truly, if you live in faith, tem que se habituar a viver numa luta entre fé e as emoções e as circunstâncias. you have to get used to live in this confusion between faith and emotions and feelings. Então, mesmo quando eu creio Even when I believe e os sentimentos não estão de acordo com o que eu creio, and my feelings are not in agreement with what I believe, nem as circunstâncias na vida estão nor de the acordo com o que... circumstances of life, A fé faith ainda sobrevive a tudo isso. still survives to all of this. Uma coisa simples. A simple thing. Deus perdoa o nosso pecado, seja ele qual for. God forgives our sin, whatever the sin is. Jesus já o fez. Jesus did it already. Não é vai fazer, It's not will do. já fez. He did it already. Ele morreu pelo pecado de toda a humanidade. He died for the sin of all humanity. Então, o perdão dos nossos pecados, So the forgiveness of our sins, passados, the past sins, presentes, the present sins, futuros, the future sins, está perdoado. it's already forgiven. Mas o problema é os nossos sentimentos. The problem is our feelings. Tanto que
So, Muita gente, quando peca, deixa de vir à igreja. many people, when they commit sin, they don't come to the church Eles dizem, eu não anymore. mereço. They say, I do not deserve. Eu estou a viver uma fase muito difícil. I'm living a very difficult time in my Eu life. não creio que Deus realmente me tenha perdoado. I don't believe that really God forgave me. Eu acho que isto é imperdoável. I think this is not forgivable. E cá estamos nós. And here we A are. fé, os The sentimentos, a faith, the circunstância, a feelings, the realidade. circumstances, the reality. Mas a verdade é que a fé tem que aprender a conviver com sentimentos e circunstâncias. But faith has to learn how to deal with feelings and circumstances E sobrepor-se a tudo isso. and be over all of that. A fé não é um instrumento para usar Deus. Faith is not a tool or an instrument to use God. A fé Faith é um dom is a gift de Deus from God para nos pôr to put us a participar de tudo aquilo que Deus quer fazer. to be a part of everything that God has to do. Então, a fé Faith não é algo que eu tenho is not something that I have para pôr Deus a participar naquilo que eu quero, to put God to act in everything that I want, mas é antes. but É um dom de Deus a todos os homens it's a gift from God to all of men, para nós participarmos naquilo que Deus está a fazer. so we can be a part in what God is doing. Faz sentido o que estou a dizer? Do you understand what I'm saying? Não é o sonho americano. It's not the American dream. A fé Faith não é o que eu uso is not what I'm using para que eu possa ter o que eu quero. so I can have what I want. A fé Faith é o que Deus usa is what God uses para que eu seja so that I am aquilo que Ele tem em mente que eu seja. what He has in mind for me to be. Aqueles que andam pela fé, Those that walk in faith, independentemente do que têm ou não têm, it doesn't matter what they have or do not have, o que passam ou não passam, what they going through or not going through, são aqueles que são mais parecidos com Jesus. are those who are more alike Jesus. Deixem que o Espírito de Deus nos fale. Let the Spirit of God talk to you. Quando o livro aos Hebreus diz que a fé The book of Hebrews says that faith é a certeza das coisas que se esperam is the certainty of the things that we hope for e a garantia das coisas que se não vêem, and the assurance of the things that we do not see, não está a falar de metas, is not talking about targets, não está a falar daquilo que vamos alcançar, is not talking about things that we are going to accomplish, mas está a falar daquilo que Deus quer fazer em nós. but is talking about what God wants to do in us. As coisas que eu espero Things that we hope for, que o Espírito de Deus e a sua palavra operem em mim. that the Spirit of God works in me, E a garantia and the assurance que aquilo que eu ainda não vi, that the things that I have not seen yet, estou no processo de ver em mim. I am in the process of seeing those in E me. alguns estão a dizer assim. And many of you are saying like Alguns this. estão a dizer assim, mas pastor, mas não há sinais e But some of you are saying, but Pastor, do not have signs, não há provisão, do not have a forecast, curas. healing. Sim, isso tudo vai acontecer no processo. Everything is going to work in this process. Mas isso são sinais But these are signs de quem Deus é of what God is e do que Deus quer fazer em ti. and what God wants to do in you. Isso são sinais Those are signs que Deus faz, that God makes, contigo, with you, pela sua graça, through His grace, e faz-nos participantes dessas coisas. and make us to take part in all of those E things. isso não deveria originar orgulho em nós. This should not create pride in us Nem vaidade, or vanity, mas quebrantamento. but Brokenness. okay, obrigado.
brokenness. Sabendo Knowing que o que Deus fez that what God did não foi por minha causa. is not because of me. Foi apesar de mim. It was in spite of me. Qual é a minha alegria? What is my joy? Ter participado To be a participant naquilo que Deus quer in fazer. what God wants to do. E essa é uma das razões que a gente algumas vezes não vê Deus mover-se. This is one of the reasons that sometimes we do not see God move. Porque nós estamos a ir a Deus Because we're going to God com a nossa agenda with our agenda e com uma fé que move Deus. and with the faith that moves God. Em vez de ir a Deus Instead of going to para God ouvir Deus, to hear God, perceber a sua agenda, to understand His a sua agenda, palavra para nós, His word to us, confessarmos que Deus tem razão confess that God is right, e vermos-nos and see ourselves a participar naquilo que Deus quer fazer. to be a part of what God wants to do Na igreja, no trabalho, in na the church, cidade, in our work, in the em city, todas as circunstâncias in da vida. every circumstances of life. Então Abacuque diz ainda que Habakkuk says, even though eu sei que tu estás comigo. I know that you're with me. Vocês conhecem aquela expressão sobre fé muito conhecida? Do you know that expression about faith that everybody knows? Sem fé, Without faith, ninguém nobody pode agradar a Deus. can please God. E quem se aproxima de Deus And those that go to God, deve acreditar, they crer should believe que Ele existe that He exists, He is, e recompensa os que o procuram. and that He rewards those who look after Him. Esse versículo And that verse, é o versículo 6 do capítulo 11 aos Hebreus. it's the verse 6 of the chapter 11 of Hebrew, E está logo a seguir ao versículo 5. and it's next to verse 5, of course. E diz assim o versículo And 5. see, it says like this, verse 5. Pela fé, Through faith, Enoque Enoch foi levado para outra vida, was taken to another life sem passar pela morte. without going through that. Deus levou-o God took him, e ninguém mais o viu na terra. and nobody else saw him ever again. É que antes de sair deste mundo, It's because he left, before he left this world, diz o texto, the text says, diz a Sagrada Escritura, the Holy Bible says, que ele that he agradou a Deus. pleased God. Eu admiro-me que quem fala sobre fé I am amazed when people talk about faith nunca tenha dito and never said que quem tem muita fé that those who have much faith é tomado. is taken, Porque isso because significaria that would mean que nós não temos fé. that we do not have faith, Porque estamos cá. because we're here. E nós nunca associamos fé And we never connected faith com Enoque. with Enoch. Sabe porquê? You know why? Porque não há nada que esteja escrito sobre o que Enoque tenha feito. Because there is nothing written about what Enoch did. Não há nada escrito Nothing, sobre there ele. is nothing written. Aliás, há muito escrito sobre Enoque. There are a lot of things written about Enoch Numa só frase, in one only sentence. diz muito sobre Enoque. One sentence said a lot about Enoch. Diz assim, Enoque It says Enoch era amigo de Deus. was God's friend, Agradou a Deus pleased God pela fé. through faith. Eram tão amigos, tão amigos, tão amigos, They were so close friends que tudo o que ele construiu that everything that he built foi uma amizade como nunca ninguém construiu. was a friendship that nobody ever built a friendship like this. Mas nós não pensamos em fé nessa dimensão. But we do not think about faith in this dimension.
Eu com isto não estou a dizer que temos que ir todos para as montanhas, para a intimidade com Deus e fazer nada. With this, I'm not saying that we should all go to the mountains and have intimacy with God E nada fazer. and doing E nothing. não mudar a cidade. And do not change the city, O the que eu town. estou a dizer What I am saying é que quem tem fé is that those who have faith tem uma relação de amizade com Deus have a relationship of friendship with God, e Deus com essas pessoas and God with those people. faz aquilo que nunca passou pela nossa cabeça. He makes things that we never thought about, Porque quem faz é Deus. because who makes this is God. Qual é o nosso privilégio? What is our privilege? Participar. To be part of. Deus God não precisa de boas ideias does not need good ideas da nossa parte from us para Ele fazer o que a gente acha que Ele tem que fazer. for Him to do what we think that He should do. Deus é muito criativo. God is very creative. Aliás, Ele é absolutamente criativo. He is absolutely creative. É ao contrário. It's the other way around. Aquilo que nunca nos passou pela cabeça Those things that we never thought about está na cabeça de Deus. is in God's head. Aquilo que a gente nunca ouviu Things that we never heard está no seu coração e na sua is in mente. His heart and in His mind. E os que vivem pela fé And those that live by faith são aqueles que escutam isso. are those that listen to that. Eu quero terminar a nossa reflexão. I want to close this reflection. Não digas ainda, eu já disse terminar, não é? Pois. Eu quando digo terminar, When I say to close, falta pelo menos 15 minutos. we still have 15 minutes at least. Minimum. Minimum. Há algumas pessoas que impressionaram Jesus pela sua fé. There were some people that impressed Jesus by their faith. E isso é todo outro um tema. And this is another theme. Mas correndo o risco, eu vou falar sobre isso. But still I'm going to speak about this, taking my Eu risks. quero lembrar-vos 3 textos I want to remember you 3 onde texts Jesus fica impressionado com a fé de 3 pessoas. where Jesus is very impressed with the faith of 3 people. Há mais um ou outro exemplo, mas estes são nucleares à fé que impressiona There Jesus. is 1 or 2 more examples, but these are the... Estes são os mais... Pode dizer. Não. Estes são os mais evidentes, onde Jesus declara isso. These are the most important where Jesus declares this. Jesus diz, uau, Jesus said, wow, nunca vi tanta fé assim I've never seen a faith like em this Israel, in Israel, entre os religiosos. among the E é religious people. muito And interessante. this is very interesting. Jesus admira a fé dos não religiosos. Jesus is admiring the faith of those that were not religious. Porque a religião Because religion é tantas vezes is many times a reunião daqueles the gathering of those que explicam Deus para Deus. that explain God to God. E aquilo que Deus quer fazer conosco And what God wants to do with us em relação in relationship pela fé through faith. e não é possível ter fé sem relação. And it's not possible to have Ou faith if you desenvolver a do fé not sem have relação. relationship, Ou or desenvolver a fé. develop the faith without relationship. É por isso que o texto diz que a fé vem por estar com Deus. That's why the text says that faith comes by being with God, Vem por ouvir Deus. by hearing God, Vem por conhecer Deus. by knowing God. Daí a importância de termos intimidade com Deus. That's why it's so important to have intimacy Escutar a with God palavra. and to hear the word, Ler a palavra. read the word, Meditar na palavra. meditate in the word. Três exemplos. 3 examples. Mateus 8, Matthew 8, não vamos ler, we're not going to mas eu read, estou a dar a nota. but I am saying the referência. quote, yeah. Mateus 8, Matthew 8, versículo 5 ao versículo 13. verse 5 to Five. 13. Yeah. Yes. A Bíblia aqui fala sobre um centurião.
The Bible here talks about aqui. Como se diz? Centurion. Pronto. Yeah. General romano. He was a general, Sim. a Roman general, yeah. Homem muito importante na estrutura social dos dias de A Jesus. very important man in the social structure of the Romans. Ele representava a força do império. He was the representative of the strength of the empire. Ele era uma autoridade. He was a authority, Como polícia um chefe de polícia temido por todos na cidade. just like the chief of the police that everybody feared. Mas neste texto, But in this text, a Bíblia fala de um centurião. Bible Escutem tells isto. us about a Escutem isto. general, a centurion, Sobre um homem about a man que Jesus vai ficar impressionado com a fé dele. that Jesus is going to be impressed with his faith. Escutem quem é ele. Listen, who is this man? Centurião, A centurion, a general, inimigo do povo de Israel, an enemy of the Israeli people. temido por todos os judeus, He was feared by all Jews, mas but this era um homem de fé. was a man of faith. Qual é a reputação dele? What is his reputation? Em Cafarnaum, In Capernaum, onde ele provavelmente teria a sua base, ou where probably he had his headquarters, terreno sobre a sua jurisdição, a liderança, place where he was leading upon, manter a ordem. keep the order. Ele era conhecido He was known entre os judeus among the Jews. por alguém He was known as he was somebody que contribuiu com tudo that he was contributing, he was giving everything para que a sinagoga dos judeus fosse erguida, levantada. so that the Jews' synagogue was built. Está escrito. Um homem de fé, A man of faith. generoso. He was very generous. Já estamos a ver aqui um sinal do que significa ter fé. We are looking here as a sign of what it means to have faith. Ele investia He was investing em gente completamente distinta de si mesmo. in people that were completely different from himself. Ele percebia He understood que o que ele tinha that what he não had era só dele. was not only Era para his, benefício dos was outros. for others' benefit. Bom, poderíamos explorar muito isto. We could talk a lot more about this. Acontece It happens que ele pensou em Jesus that he thought about com um Jesus problema grave que tinha na vida. because he had a very serious problem in his life. Na verdade, ele já pensava em Jesus, pelo que percebemos pelo texto. And truly, he was thinking on Jesus by what we read in the text. Mas ele tem alguém muito chegado a ele But he had somebody that was very close to him, que está doente e a morrer. that is terribly sick and E a dying. gente pensa, muito chegado? And we say, very close? Sim, muito chegado. Yes, very close. Um escravo. A slave. Uau. Um homem de fé. A man of faith. Alguém ouviu o que eu disse? Did you hear what I just said? Um escravo A slave que tira o sono ao centurião porque está doente. that is worrying so much this centurion Luís. because he was sick. Que o Espírito de Deus faça em nós o que Deus tem que fazer. May the Spirit of God do in us what he has to do. O que é que nos move? What is moving us? What is making us move? O que é que o sofrimento dos outros causa em nós? What does the suffering of others makes in us? Já agora aproveito e abro aqui um parênteses. And Desculpa, let me Luís. open a parenthesis. Yes. Em maio do ano que vem vamos ter o Filipe Yancy connosco lá na comunidade. Next May, we're going to have Philip Yancey E vamos preaching there. abrir a toda a igreja It's no país. open to all the church in the Líderes, country and leaders, principalmente. mostly Líderes e quem leaders. quer ser líder. Leaders and those of us who want to be E sabe o leaders. que é líder na igreja? And you know what is a leader in the church? Na linguagem da fé, In the language of o faith, servo de todos. it's the servant of all. É fácil. Easy.
Muito fácil. Very easy. Algumas pessoas dizem assim, não tenho condições, Many não sei. people say, I don't have conditions, I don't know. Sabe porquê? You know why? A sua ideia de líder Because your idea of leadership não é a ideia do texto. is not the idea of the Sabe o que é text. que isso quer dizer? You know what does Nós that não mean? estamos a confessar para Deus We are not confessing to God que Ele tem razão. that He is Porque right. nós não temos revelação do que significa ser líder. Because we do not have revelation of what is Então to be a todos podem leader. ser líderes So everybody can be leaders porque todos podem servir todos. because all of us can serve all of us. Este homem And this man chorava pelo seu escravo. was crying for his Deixa servant. tudo o que tem a fazer no seu dia a He dia leaves everything that he has to do on this daily para vir ter com basis Jesus to come to e Jesus dizer: Jesus, and say, Jesus, tenho um escravo doente one of my slaves is ill, terribly e vai ill. morrer em breve. He's going to die soon. E eu sei, And I know que se tu disseres uma palavra, that if you say only one word, ele pode ser curado. he can be healed. E Jesus diz assim: And Jesus says like this, eu vou à tua casa. I'm going to your house. Ele diz: não, não, não. And he says, no. No. Porquê que ele diz não? Why does he say no? Ele sabe quem é. He knows who he is. Ele sabe que não é digno de ter um rabi em sua casa. He knows Não. that he is not worthy to have a rabbi in De his acordo com a home. cultura, According to the culture, jamais um rabi entraria na casa de um centurião. Vocês estão a imaginar? never a rabbi would go to a house of a centurion. Sabe o que é ter fé? You know what is to have faith? É ter consciência de si. Is to have self-consciousness. Sabe porquê que há uma série de gente na cidade que não suporta pessoas de fé? Do you know why there are a lot of people in the city that can't stand people of faith? Porque são das poucas pessoas na cidade que não se enxergam, que não se... que Não se enxergam. é, pois, mas eu queria facilitar-te. Porque são das poucas pessoas na cidade Because there are the few people in town que não admitem a sua that fraqueza. do not admit that they are weak, they're witnesses. Sabe o que é um homem de fé? Do you know what is a man of faith? Uma mulher de fé? A woman of faith? É alguém que se conhece cada vez melhor. It's someone that knows himself better and better. Sabe porquê? Do you know why? Porque a caminhada da fé Because the walk of faith é o caminho de conhecer Deus. is the walk of knowing God. E na medida em que eu conheço Deus, As much I know God, Ele the é- more I know God, Ele é He is o que eu não sou. what I'm not. Ele tem He has o que eu não tenho. what I do not Ele have. pode o que eu não posso. He can what I cannot have, Porque na or I medida- cannot do. Porque na medida em que eu vejo quem Ele é, Because as more as I can see who is, por comparação, comparing, eu sei que não sou. I know that I'm not. Por isso, That's why Ele é He is o grande, the great eu sou. I am. Ele é He is e eu não. and I'm not. Luís, o que é a igreja? What is church? É o grupo de pessoas It's the group of people que individualmente that e individually coletivamente and as a group sabe que Ele é, knows that He is nós não. and we are not. E quem são os outros? And who are the others? São como nós. They are like us. Só que eles So they, uh-huh. não sabem So they don't know que não são that they are not o que realmente não são. what they really are not. Nós And we somos mais maduros. are more mature. Nós já sabemos We know already que não somos. that we are not. Qual é a diferença? What's the difference? Nenhuma. Any difference? O que faz a diferença What makes the difference? é a revelação.
revelação de quem It's Ele the é. revelation of who He is. E isso And that faz-nos ser humildes. make us be more humble. Faz-nos ser capazes de sentar com todo o tipo de pessoas. Make us able to sit with any kind of people. Because the other, Seja quem for, whoever he is como eu. just like me. Por isso Jesus está impressionado com este homem. That's why Jesus is impressed with this man. O centurião não está com uma crise de identidade. The centurion is not with an identity crisis. Ninguém me honra. Nobody honors me. Ninguém me reconhece. Nobody recognizes me. Ah, eu sei quem sou. No, I know who I am. Eu sei quem tu és. I know who you are. Basta uma palavra. It's only one word is Tu não enough. precisas vir à minha casa. You do not need to go to my place. Tu vais ter problemas se vens à minha casa. You will have problems if you come to my E place. eu vou ter problemas se tu vieres à minha And I casa. will have problems if you go to my place. Basta uma palavra tua. Only one word is enough. Porque eu sei como as coisas funcionam. Because I know how things work. Isto é um homem com uma mente limpa. This is a man with a clear mind. Ele diz, eu cumpro ordens de Roma. He says, I receive my orders from Eu Rome. faço o que eu tenho a fazer. And I do what I have to do. Vejam isto. Look Fazer at this. Do o que eu tenho a fazer what I have to do depois da palavra que vem after de the Roma. word that comes from Rome. Isso é homens de fé. That's a man of faith. Aqui, diz ele, Here, he says, em Cafarnaum e aqui na região, here in Capernaum eu and, estou em and in this autoridade. Eu area, estou em autoridade. I am in charge. I am Então, eu in falo, authority. eu So falo. I talk, E toda a gente que está comigo and everybody that is with me, faz they o do que tem a fazer what they have to do depois de ouvir o que ouviu. after they hear what they hear. Então, So, uma palavra tua one word from you, é suficiente it's enough, para que o meu servo sare, so that my servant can be healed se tu achares que ele pode ser sarado. if you think that he can be healed. E Jesus diz assim, And Jesus says like this, uau, eu nunca vi tanta fé. I've never seen such a faith. Há que explorar o que te está ali. We have to explore what's in there. E Jesus diz And assim, Jesus says like this, podes ir, you can go. teu servo está bem. Your servant is okay. Vocês estão a imaginar o centurião Can you imagine the centurion a dar testemunho? giving witness? Irmãos, Brothers, estou aqui I'm here para dar um testemunho de fé. to give my witness of faith. A minha fé My faith. foi ter com Jesus I went to Jesus e pus Jesus a fazer o que ele tem que fazer. and I put Jesus doing E what he glória a should Deus. do. And glory to O meu God. servo foi My curado. servant was Vocês healed. estão a imaginar esse homem a dar Can you testemunho imagine assim? this man giving witness like this? O maior testemunho de fé está dado. The biggest witness of faith is given. Generoso, Generous, humilde. humble. O humilde Humble não é o tapete. is not the okay. Ah, I'm sorry. Pronto. O humilde não é o que está abaixo de todos. Humble is not the one that is under everybody else. Sabe o que é humildade no texto bíblico? Do you know what is humility in the Bible text? É isto. Is like this. Eu sei I know que não sou that I am not o que alguns pensam que eu sou. what some think that I am, Mas eu também sei but I also know que eu não sou that I am not aquilo que muitos querem que eu seja. those that many want me E to que be dizem que eu sou. and that say that I am. Pronto, é um humilde. Okay, it's an humble person. É aquele que está no seu lugar. Is the one who is in their place. Isso é humilde. That's humble, humility. O segundo aspecto, a segunda passagem que me interpela sobre fé The second verse I have here concerning faith é o texto de Mateus 15, is the text of Matthew 15, 21 a 27. 21 to 27. É a mulher cananita. It's the woman, the Canaanite Yeah. woman. Esta mulher This woman era de uma etnia, de um grupo was from a group pior do que os samaritanos. worse than the Samaritans. E ela
decidiu ir ter com Jesus. And she decided to go to Jesus. E Jesus está num contexto entre religiosos. And Jesus is among religious people. E esta mulher não se poderia realmente aproximar de nenhum judeu, muito menos um rabi. And this woman could not go near this group. E ela começa a confessar e a gritar She starts to confess and to shout. e a querer aproximar-se de And Jesus, she wants to go close to meet a Jesus, pedir a Jesus para ter piedade dela. asking Jesus to have mercy for her. Ela está a interceder por uma filha que está possessa She is interceding for her daughter that is possessed, e que ela gostaria de ver livre, and that she liberta. would like to see her free. Jesus está num contexto entre fariseus, Jesus is among Pharisees, e ele sabe muito bem o que é que os fariseus pensam sobre aquela and he mulher. knows exactly what the Pharisees think about this woman. Agora, os fariseus são os representantes So the Pharisees are the representative da fé of faith entre os judeus. among the Jews. E eles olhavam para estas pessoas como cães. And they would look at these people as dogs. Na verdade, eles chamavam-lhes cães. In fact, they would talk to him Não os about consideravam God, sequer about pessoas. dogs. Não os consideravam They sequer did pessoas. not consider them as people. E ela grita e pede socorro. And she was shouting and asking for help. E Jesus diz-lhe assim: And Jesus says like this, não está certo it's not right tirar o pão dos filhos to take the bread of the children para o deitar aos cães. to give it away to dogs. Porque era esse o pensamento dos fariseus sobre Because uma mulher this was the thought of the Pharisees concerning women, que e esta mulher cananita especially these women. que os interrompia numa refeição e num encontro. And she was interrupting them during a meal, during E a Jesus meeting. está a dizer que em primeiro lugar estão And- as ovelhas perdidas da casa de Israel. Tem And muito que Jesus se was diga, saying that first are the lost sheep of the house of Israel. Jesus diz aquilo que os religiosos pensam. Jesus says what the religious people would think. Não se dá pão We dos do not filhos give the bread of the children aos cães. to the dogs. Olhem o que esta mulher diz. Look what this woman just said. É verdade, Senhor. That is very true, sir. Mas também os cães But also the dogs, comem as migalhas they eat the breadcrumbs que caem da mesa that dos fall seus, off the table dos seus donos. of the owners. E Jesus diz: And Jesus said, ó mulher, "O woman, grande é a tua fé. great is your faith." O que é que se passa aqui? What's happening here? Uma mulher que está ocupada com a sua filha, A woman that is worried about her daughter. sabe quem é, She knows who she is. sabe o que todos os outros pensam sobre ela. She knows exactly what the others think about her. Haveria muito para dizer sobre isto. There would be a lot to say about this. E ela diz sim, And she says yes. independentemente de tudo isso. Above all of this, Os In cães, spite of. os cães comem as migalhas. the dogs eat the breadcrumbs. Entre muitas coisas que eu poderia dizer, mas não posso dizer. Among many things that I could say and I'm not saying. Uma das coisas, One of the things, dos sinais one of the signs da fé of faith, é de alguém it's somebody que sabe that knows que Deus that God não faz exceção de pessoas. do not make distinction of people. Mas não é só em relação a ela. But it's not only concerning the É woman. Deus It's God não faz does not exceção de pessoas. make a distinction of people. Mas tantas vezes aqueles que têm fé But many times those who have faith, distinguem-se de todos os outros they are... diz outra palavra para distinguir-se.
pela pior razão. Ou seja, They are known for the superiores, worst. Yeah, they consideram-se consider- melhores, consideram-se... They consider themselves better and okay. Ela sabe She knows que Deus não faz exceção de pessoas. that God do not make any distinction of people. E em Cristo, And in Christ, ela viu Deus. she saw God. E ela vai contra tudo, Liz. Ela... And she goes against everything. Mas não é orgulhosa, não é? She is not Com pride. arrogância, não. She has not proud. It's not. Nem- She's not Nem arrogant. a reivindicar, tipo, She's uma not manifestação demanding. dos direitos. Just não. like, just like No, no, in no, the no. streets demanding Não, things. não. Ela vai à casa dos fariseus, She goes to the Pharisee house. sabe quem é, She knows who she is. corre o risco que corre, She's taking all the risks, mas sabe que Deus não faz exceção de but pessoas. she knows that God does not make exception Homens e of mulheres de people. fé são pessoas que vão a todo o lado, Men and women of faith are people that go everywhere porque sabem que Deus não faz exceção de pessoas. because they know that God do not make any distinction of people. Fé, Faith, finalmente. at last. Há um episódio que eu gostaria de lembrar. There is one more thing that I would like to remind you Uma of. mulher que vendia o corpo. A woman that was selling her body. Uma vez mais, Jesus está entre os fariseus One more time Jesus is among the Pharisees. e há uma mulher And there is a woman que vê Jesus no pátio, that see Jesus in the courtyard nesta casa deste fariseu, in the house of this Pharisee, e ela decide entrar. and she decided to go in. É uma mulher Decides que to vende o go seu in. corpo na cidade. She's selling her body in the town. Os fariseus, quando a veem chegar ao pé de Jesus The e ajoelhar-se aos Pharisees- seus pés, The Pharisees, when they see her, go to Jesus and kneel at his feet. dizem assim: They say like se ele this: soubesse quem é ela, if he would know who she is, jamais deixaria que ela lhe tocasse. he would never let her touch him. Esta mulher chegou-se aos pés de Jesus, That woman goes to Jesus' feet. chorava amargamente, She was crying. reconhecendo She was que recognizing Deus tem razão. that Jesus was right. E pedia perdão. And she was asking for E forgiveness. molhava os pés de Jesus com lágrimas. And she was Luís, imagina bathing Jesus' feet with isso. tears. Limpava com os cabelos, She would dry them with her hair. beijava os pés de Jesus. She would kiss Jesus' feet. É uma imagem assim muito sensual. It's a very Para os fariseus. sensual Yeah. image for the Eu Pharisees. sei que é difícil dizer, mas é mesmo isso. Uma mulher a beijar os pés do I know rabi, it's difficult to say, but- prostituta, secar com os A cabelos. prostitute kissing Jesus' feet and drying the feet with her hair. Esta é uma mulher que sabe que Deus vê. It's a woman that knows that Mais God do que sees os homens veem. more than the men see. E Jesus diz, uau. And Jesus says, wow. E finalmente ela pega num frasco de perfume, And at last he takes a jar of perfume. quebra-o, He breaks it num ato de generosidade, derrama-o in an act of generosity, and she pours out sobre Jesus. over E Jesus. Jesus diz, uau, And Jesus says, wow, testemunho de fé, this is a witness of faith, gratidão, of gratitude, noção de si, of self-awareness, revelação de quem Deus é. revelation of who God is. E termino com este exemplo que todos conhecem And I muito bem. finish with this example that everybody knows very well. Eu estranho Okay. que Jesus não tenha dito sobre Pedro, I'm amazed that God did not say about Peter que ficou muito impressionado com ele quando ele andou sobre as águas. that he was very impressed with Peter when he walked on the waters. E depois disto tudo, And after all this, lembrei-me desse texto I remembered that text, e acho que percebi porquê. and I think I understood why. O quadro geral. This is the picture the behind. picture Ok. No problem. Os pescadores estão no mar The fishermen are in the sea, e levanta-se uma tempestade. and there was a big storm, E os pescadores and the fishermen estão todos assustados. E Are diz all o texto, scared. diz o texto, and the text says pensando que vão morrer. they were thinking they would Eu vou die. dizer-vos assim,
And let me Pescador tell you não this. se impressiona fácil com tempestade. The fisherman is not impressed easily with the storms. Isso é para a Isabel. That's for Isabel. Mas pescador, quando teme pela morte, But when a fisherman is fearful and thinks about death, a coisa está muito, it's muito, because things muito are má. very rough. Jesus decide caminhar sobre a tempestade. Jesus decides to walk over the storm. Vocês estão a ver Jesus sobe montanha, desce vale, na água. Do you see Jesus on the mountain, on the valley, but at water, Água. on the water? Water. Lugar seguro. A safe place. Jesus revela aos discípulos Jesus reveals to the disciples que Ele é o Senhor sobre os mares, sobre tudo, sobre a natureza, That sobre is- tudo. Ele tem todo o poder. that He is the Lord over the nature, over the sea, He has all the power. E os outros estão todos a morrer. And all the others are dying. E Pedro diz assim: And Peter says so. Mestre Jesus, Master, Jesus, se és tu, if it's really you, manda-me ter contigo. command me to go and meet you. E Jesus disse: And Jesus said, Vem. okay, come. E Pedro And Peter vai goes e anda sobre as águas. and walks upon the water Até que until se afunda begins to drown e pede misericórdia and e asks graça. for mercy. E Jesus dá-lhe a mão And Jesus takes his hand e trá-lo de novo para o barco. and brings him back to the boat. Eu estou desconfiado. I am suspicious Exactly. Que a razão por que Jesus não disse, não fique impressionado com esta that fé, the reason why Jesus was not very impressed with this faith é porque Pedro is because Peter só pensa em si. is only thinking about himself. Aliás, Elias, todo o Evangelho all the gospel diz que Pedro says that Peter se considera melhor do que todos. was considering himself better than all the others. Ele diz, He says, ninguém te vai negar. nobody is going to deny you. Aliás, todos podem negar-te, ao contrário, On the contrary, all can deny you, menos eu. but not me. Mas, More. quem te tirar a vida Whoever takes your own life tem que se ver comigo. has to deal with me. Alguém sabe do que eu estou a Do you dizer? know what I'm talking about? Pedro é o... Peter was like this. Quando a coisa está mal no barco When things are getting wrong on the e boat todos vão morrer, and all are going to die, Pedro pensa assim, Peter says, a fé faith vai-me ser útil. is going to be useful to me. Os outros All the others, que se amanhem. let them A fé, work for themselves. a fé que eu tenho The faith that I have não tem nada a ver com os outros. does not have anything to do with the Desde others. que eu esteja bem, As much that I am okay, desde que eu esteja safo, as long that I am safe, está tudo bem. everything is okay. E, portanto, eu Pois, não tenho este nada não a tem ver com os outros. I do not have anything to do with the others. Isto não sai? Pois, Vai, pelo já visto, saiu. não. Okay. Até que Jesus traz Pedro para dentro do barco. Until Jesus takes Peter inside the boat. Vocês estão a imaginar a figura? Can you imagine the picture? Jesus traz-lo de novo para o lugar onde ele estava. Jesus brings Peter back to the place where he was. Pedro senta-se, Peter is sitting, todo encharcado, all wet. cabisbaixo, He is very sad. e os outros discípulos a pensarem: And all the other disciples are thinking, onde é que tu ias, Pedro? where were you going, Peter? E nós, Pedro? What about us, Peter? Eu poderia dizer-vos I could tell you que o dom da fé dado aos homens that the gift of faith given to man é para que a humanidade seja salva. it's so that humanity can be saved. Não é para que tu sejas salvo. Is not for you Apenas. to be saved, A only you. salvação que Deus nos trouxe, Salvation that God que Deus brings, revelou na pessoa de Jesus, God revealed in the person of Jesus. é uma salvação coletiva. It's a collective
salvation. A fé que opera na nossa vida The faith that works in our life é para benefício dos outros, is for others' de benefit, todos. of all of É them, para a glória de Deus. for glory of God, É para a honra de Deus. for the honor of God. Vocês já imaginaram se Pedro tem um telemóvel ou algum dos discípulos Can you imagine if Peter has a cell phone or one of the disciples? e fazem assim um vídeo daqueles como agora está na moda de And Pedro they andar would make sobre o a- mar? And they would Pedro make a andar sobre video o mar. of Peter walking on the water. Vocês estão a imaginar se isso acontece aqui com o pastor Luís? Can you imagine if that would E a happen with Elisa, Luis? e a Elisa filma? And Luis was, and É Elisa would verdade que o make a pessoal vai video. dizer, mas ele caiu, ia-se afogando e tal. People would say, yeah, but he fell down, he Mas a drowned. pergunta seria sempre, But the question would be always. mas ele foi o único que andou sobre as águas. But he was the only one that walked upon the Sabes water. o que é que ia acontecer, Luís? Do you know what would Tu não happen? paravas mais de viajar no mundo. You would never stop to travel Para dar around the world para dar testemunho to give witness daquilo que tu experimentaste e viveste. of what you experienced E and lived. chamaríamos a isso And they would call this encorajar à fé os irmãos. to encourage the others to faith. Mas isso para Jesus, But that for Jesus, porque a pergunta é, because the question is, quem ganhou com isso? who won with this? Quem beneficiou com isso? Who had the benefit of this? Então a fé So faith, é o privilégio, it's a privilege, dom it's a gift que Deus nos dá, that God gives de us sermos participantes to be part daquilo que Deus quer fazer. of what God wants to do. E o que Deus quer fazer And what God é wants to pôr a do humanidade inteira is put the all humanity a dançar com Ele, dancing with Him na Trindade. with the Trinity. Comunhão com Deus, conhecer Deus Fellowship with God, knowing God, e dá-lo a conhecer and make Him known no local de trabalho, na escola, in na your cidade. workplace, in the school. E que isso comece em nós, And that can start with us, entre nós. among us. Homens e mulheres de fé Men and women of faith, são aguardados na cidade, they are waiting for you in the town. não religiosos, Not religious people, nem gente que crê em alguma coisa, not people that believe in something, mas pessoas que estão disponíveis but people that are available para abençoar outros, to bless others, para que Deus seja glorificado. that God may be glorified. Jesus disse assim aos seus discípulos: Jesus said this to His disciples. depois de 40 dias de aparecer, After 40 days, de constantemente aparecer a vários discípulos, after 40 days that He was appearing to several disciples, ele diz assim: He says like this, vocês you não me vão ver mais, will not see me more, porque eu vou para o Pai, because I'm going to the Father. mas todos But all of à you, vossa volta all around you, vão me ver will see me pela forma by the way como vocês that se you amam love one another e me amam. and love me. Isso é fé. And that is Esse é o faith. caminho da fé. That is the way of faith. Que os outros vejam Deus That em the nós. others may see God in you. E que a nossa relação com Deus And that our relationship with God beneficie outros can benefit others ou Deus. or God. E se formos tomados, And if we are taken, que a graça de Deus seja convosco. may God's grace be with you.